No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos no plenário. Vereadores repercutem conversas divulgadas entre Romero Jucá e Sérgio Machado. Henrique Leite pede mais atenção para moradores de rua durante o período das chuvas. Michele Collins defende criação do Guia Municipal de Saúde. E a visita de estudantes de Direito à casa de José Mariano. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Entrou em pauta ontem um parecer de rejeição da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto que cria o Guia Municipal de Saúde do Recife. A autora, Michele Collins, discutiu a matéria antes da votação. O projeto da vereadora Michele Collins pretende criar o Guia Municipal de Saúde, que deverá ser divulgado no site da Prefeitura do Recife. Durante a votação dos pareceres ao projeto, a parlamentar disse que a proposta é ajudar as pessoas que precisam de atendimento médico. Esse projeto, ele tem o objetivo de dar uma oportunidade para as pessoas que já são, vamos dizer assim, reféns, né, que tem que usar, porque não tem condições de ter um plano de saúde, e elas precisam do serviço de saúde público, que era para ser um dos principais destaques para toda a família, onde a família precisa, no momento que a família mais precisa, recorrer à saúde pública. Todos sabem que, infelizmente, é algo que traz muita tristeza para o nosso coração, porque o que mais tem hoje são pessoas que estão nas filas dos hospitais, não conseguem fazer sequer um exame, chega num posto de saúde, não tem um médico, vai para o outro posto, também não tem. As pessoas ficam como ping-pong sendo jogadas, dependendo de favor de um e outro, para poder fazer um exame ou ter acesso a qualquer atendimento de saúde. Então, qual foi o meu pedido para a Prefeitura da cidade do Recife? Que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, no caso, pudesse colocar no site da Prefeitura, coisa que não vai dar nenhum tipo de trabalho, os locais de atendimento onde o cidadão pode ser atendido, onde tem os profissionais, onde tem os laboratórios. Por quê? Porque quem tem um plano de saúde, entra lá no livrinho do plano de saúde ou entra na internet, tem até aplicativos, a pessoa chega e sabe de tudo, o telefone do médico, onde tem, onde não tem. E as pessoas pobres, e as pessoas principalmente que não têm condições mesmo de pagar um plano de saúde, essas pessoas têm que ficar atrás de saber aonde elas poderão ser atendidas. E muitas vezes chega lá e não tem nem o atendimento. Então, eu pedi para que pudesse a Prefeitura disponibilizar no site, não vai gerar nenhum tipo de recurso, para que a Prefeitura pudesse disponibilizar a pessoa entrar e ver aonde tem os locais de atendimento. Michele Collins defendeu a constitucionalidade do projeto, que recebeu parecer pela rejeição da Comissão de Legislação e Justiça. Eu tenho como provar que o parecer que está dizendo que é inconstitucional, ele não é inconstitucional. E o que me deixa assim um pouco até preocupada, porque, querendo ou não, de certa forma, a gente expõe a casa, né, partindo de um princípio de um projeto que é constitucional ser tido como não constitucional. E diz assim o parecer: o relator destaca que o projeto, conquanto bem intencionado, esbarra na reserva administrativa, pois cria uma obrigação para o Poder Executivo. Em verdade, tenta estabelecer como este deve executar a sua política de saúde pública. Assim, por ferir o princípio da separação dos poderes, entendemos ser inconstitucional. O parlamentar cometeu um equívoco, já que o projeto não estabelece como deve ser executada a política no município. Ele não está falando como deve ser executada, ele está falando só de algumas informações a serem colocadas na página da Prefeitura. Do jeito que o parecer da Comissão de Legislação e Justiça foi redigido, desconheço o real motivo da inconstitucionalidade dessa matéria. O vereador Henrique Leite sugeriu prorrogar a votação para uma nova análise da proposta. Eu queria saber do presidente se teria condições de prorrogar para nós encontrarmos a saída para que Vossa Excelência não seja penalizada numa proposta interessante, né? Porque
quando o relator vai dar um parecer, ele realmente pode ter a cautela para não incorrer no erro do corporativismo. E ele pode até ter colocado muita tinta na caneta. E nós podemos tentar encontrar uma saída. Falei com o líder do governo, falei com o vereador André Regis também, que também pensa igual a nós, para que a gente possa encontrar saída e seu projeto sair daqui aprovado. André Regis declarou o voto favorável ao projeto. Eu sou favorável ao projeto, não vejo qualquer inconstitucionalidade, não podemos dizer que a Casa está legislando e causando qualquer tipo de dano à organização do Executivo, nem mexendo com o orçamento do Executivo, fazendo com que ele tenha problemas relacionados ao manejo de verbas. Nós estamos aqui somente fazendo o que talvez dispensaria uma lei, porque é direito do cidadão a transparência, é direito do cidadão saber onde ele deve ser atendido pelos postos de saúde da cidade, quem são os médicos, qual é inclusive a competência dos médicos, a ficha técnica dos médicos e dos postos de saúde. Eu acredito que esse guia ele serviria como uma forma de transparência que possibilita que o cidadão acompanhe e também possa ter um serviço de melhor qualidade. Então, nesse sentido, eu não vendo qualquer tipo de inconstitucionalidade na matéria, eu votarei pela derrubada do parecer e, consequentemente, pela aprovação deste projeto de lei. O líder do governo, Gilberto Alves, concordou com o adiamento da votação. Eu solicitaria, vereadora, que se pudesse adiar a votação desse projeto até amanhã, para a gente poder fazer, porque, inclusive, o titular da comissão não se encontra presente em plenário, e seria interessante nós podermos nos debruçar sobre o motivo que levou o vereador a emitir um parecer desfavorável à iniciativa que, repito, eu acho bastante interessante, e que a gente pudesse aí votar com tranquilidade e ter aprovação unânime desta casa, que me parece que a grande maioria dos vereadores que já se manifestaram aqui são favoráveis à iniciativa. Portanto, em respeito, inclusive, ao nosso colega vereador que emitiu um parecer contrário, que a gente pudesse entender as razões do nosso colega vereador, e se realmente houve um equívoco da parte dele, a gente poder, conjuntamente com a compreensão do plenário, votarmos e derrubarmos, então, o parecer e, na sequência, aprovar a iniciativa da vereadora. Seria uma sugestão, vereadora, para a gente votar amanhã, após essa apreciação que eu acho conveniente. Isabela de Rodão também comentou sobre o parecer. É importante que a Casa se posicione, que tenha o cuidado na análise da questão, para que a gente não fique nessa saia justa, nessa sinuca de bico, como diz a história, numa situação diante dessa. Bem, eu não sei se a Comissão de Constituição, aí Vossa Excelência teria que saber do presidente da comissão, se eles reconsiderariam o parecer, ou se de fato vai ter que colocar no plenário para que a gente então decida, né? Porque eu não sei como é que se vai se refazer um parecer, né? O presidente da Câmara, Vicente André Gomes, apresentou uma alternativa a Michele Collins. E a nossa sugestão é que Vossa Excelência faça o adiamento e no adiamento Vossa Excelência apresente uma emenda, que essa emenda não modifique o conteúdo, porque ele se obriga a voltar para a comissão e trazer para o plenário, evidentemente, com um parecer diferente. Porque, fora isso, a senhora tem que ter 20 votos, não para poder derrotar. E isso traria dificuldade na votação, até porque agora nós não temos. Com isso aí, a Casa ganharia, o projeto de Vossa Excelência é perfeito, e a mesa entende que a única forma que tem que fazer é isso. Vossa Excelência tira de pauta, apresenta uma emenda com 13 assinaturas. Eu me proponho também a assinar. Volta para a comissão e o parecer provavelmente virá pela constitucionalidade. É o que podemos falar, é o que podemos fazer. Antônio Luiz Neto também apoiou a criação do Guia Municipal de Saúde. O que eu quero dizer a Vossa Excelência
que acho que Vossa Excelência deve realmente evitar o quórum que está no plenário, retira o projeto, faz uma emenda que permita a ele tramitação, porque o mérito de um projeto dessa qualidade não pode sair dessa casa sem uma aprovação de todos nós, porque é de mérito, merece. O Recife precisa de mais transparência, é preciso que o cidadão dessa cidade saiba onde estão os seus postos de saúde, onde estão suas UPAs, onde está o seu laboratório. Parabéns, mais uma vez, vereadora Michele Collins. A vereadora Michele Collins acatou as sugestões dos colegas e retirou o projeto de pauta para que ele volte às comissões. No plenário, vereadores repercutiram as gravações feitas no mês de março de conversas entre o atual ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Eles estariam buscando um acordo para retirar Dilma Rousseff da presidência e parar as investigações da Operação Lava Jato. Para o vereador Jurandir Liberal, houve uma tentativa de interromper as investigações da Operação Lava Jato. O senador Romero Jucá sugeriu ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que uma mudança do governo resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação da Lava Jato, que investigava ambos. Em resumo, essa conversa foi bem simples, 1 hora e 15 minutos. Qual era a intenção do Machado? Era que ele estava com medo, em resumo, ele estava com medo que a investigação dele fosse para Moro, e que Moro, que ele chama aqui a Torre de Londres, que é onde prende as pessoas, tortura, Henrique Leite, é tortura que está sendo feita com os presos lá em Curitiba, eles chamaram Torre de Londres exatamente por conta da tortura. E esta tortura ia sair a delação onde ia pegar Renan, Aécio Neves e outras figuras mais que ele diz nessa gravação. Então, esse é que está o X da questão que eu pergunto, Isabela. Isso é março. A gente já disse aqui que os ministros nomeados por Temer, a maioria, eu não vou dizer todos, mas a grande maioria está dentro dessa Operação Lava Jato. Então, se for cair, não é só Jucá. Inclusive, é o próprio Temer. O líder do governo, o rapaz é tão competente, é o líder do governo, o segundo vice-presidente da Câmara, que também é da tropa. Ele é tão inteligente que eu não sei como é que... Até hoje eu nunca ganhei na loteria, mas ele ganhou 12 vezes na loteria. Pense caba de uma sorte. Então, essa é a montagem do governo Temer. O líder... Esse, meu Deus, esse está mais complicado do que tudo no mundo. Então, essa é a tropa. Quando foi mostrada aquelas 280 pessoas que estavam na lista da Odebrecht, que pararam de divulgar a lista, pararam de divulgar, exatamente o objetivo é essa. E aí ele diz mais, com essa mulher na presidente, vai pegar todo mundo, a gente tem que tirar de todo jeito. Esse foi o objetivo. Osmar Ricardo lembrou os políticos envolvidos na operação da Polícia Federal. A maioria dos seus ministros estão envolvidos na Operação Lava Jato e outras operações, né? Eu sempre gosto de colocar aqui nessa tribuna a lista da Odebrecht, que tinham 230 políticos, deputados, prefeitos, senadores, em uma lista que a Polícia Federal apreendeu em 9 estados do nosso país, inclusive Recife, e o que a gente vê é o silêncio. Já Henrique Leite destacou que a presidente afastada Dilma Rousseff não interferiu nas investigações. O que eles queriam era que Dilma protegesse e tirasse todos da Lava Jato. Dilma disse que não se metia naquilo. E eles começaram, isso foi claro com Cunha, quando Dilma se negou a tirar o nome dele, o de Renan, da Lava Jato. E daí por diante eles começaram a fazer oposição. E o PMDB se viu com um projeto de governo sem precisar de eleição. E foi para cima, juntando o golpe da Rede Globo, juntando alguns membros do Judiciário, juntando
a OAB Nacional, que se envergonhou o país se colocando em cima desse golpe, alguns políticos que não sabem nem por que votaram, não sabem nem o que votaram ali em Brasília, simplesmente disseram sim. Era justamente para dar um tapa na Lava Jato e apagar os políticos que estavam envolvidos de lá. E é isso que vai acontecer se a sociedade não se manifestar, se a sociedade não for para a rua cobrar. Porque, e aí, tiraram o Dilma, e agora? Acaba, para a investigação, acabou corrupto no Brasil, acabou a corrupção. Essa história da Lava Jato, ficar vindo pegar migalha num canto e no outro, isso aí é conversa para boi dormir. Nós precisamos cobrar da Lava Jato e cobrar do Supremo essa lista de mais de 280 indiciados que estão aí dentro da Lava Jato e que vai ficar de graça, como Vossa Excelência já está dizendo aí, o vereador Jurandir Liberal colocou, e outros estão acompanhando. É bom que pare essa história de torcida A e torcida B. Nós temos que mostrar ao povo a verdade. Queriam tirar Dilma, não é porque Dilma estava fazendo um mau governo, era porque Dilma não interferia na Lava Jato. Segundo André Regis, o Tribunal Superior Eleitoral deveria caçar a chapa da presidente Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer. Não há justificativa para o Tribunal Superior Eleitoral não julgar a ação de investigação do mandato eletivo obtido em 2014 pela chapa Dilma e Temer. Se o Tribunal Superior Eleitoral tivesse feito o seu trabalho de forma célere, eu não tenho a menor dúvida de que a chapa Dilma e Temer deveria ser cassada, inclusive porque, por tudo que foi revelado pela Lava Jato, todos os acordos de leniência, ou seja, eu não estou falando aqui de acusações que não foram comprovadas, eu estou falando aqui dos acordos de leniência que foram feitos, com a participação do Ministério Público Federal, com a participação da Controladoria Geral da União, acordos de leniência, senhor presidente, que fizeram com que a Andrade Gutierrez, que é a segunda empresa maior do Brasil entre as empreiteiras, devolvesse aos cofres públicos R$1 bilhão em multa pela sua participação efetiva no Petrolão. Todos os depoimentos dos seus executivos indicam que houve lavagem de dinheiro na campanha de 2014 da presidente Dilma Rousseff, consequentemente do vice Michel Temer. Com a chegada do período das chuvas no Recife, o vereador Henrique Leite mostrou-se preocupado com a situação dos moradores de rua. Ele pediu uma atenção especial da Prefeitura do Recife para estes casos. O vereador Henrique Leite fez apelo para a Prefeitura do Recife cuidar da população durante o inverno. Ele lembrou as pessoas em situação de rua, que ficam mais vulneráveis nesse período. É preciso que a Secretaria de Assistência Social, o Conselho Tutelar, Delegacia de Idosos, GPCA, igrejas, centros de solidariedade, que possam fazer um mutirão para socorrer essas pessoas antes mesmo que o inverno caia mais forte. A chuva já veio, já deu sinal de como será o inverno daqui por diante. E quando a chuva chegar mais forte, não dará tempo de ter ações de serviços sociais, ações de direitos humanos, ações que possam tirar as pessoas da rua. Por quê? Porque, nesses momentos, os abrigos ficam pequenos para a quantidade de gente que quer se esconder da chuva. E a minha intenção é de provocar esse debate, é de trazer a sociedade, trazer o poder público para se responsabilizar. Vereador Eurico Freire, muitas vezes nós vamos para o poder público cobrar, e às vezes alguns setores dizem, não, mas nós não podemos forçar uma criança ir para um abrigo ou um idoso. Como não se pode?
Se você cuida mal do idoso, você pode ser punido. Se você deixa uma criança em condições de abandono, você é punido. E aonde está a punição para o Estado em ver uma criança abandonada no meio da rua, no relento, e deixar lá, e dizer que não tem condições, não pode tirar a força, não pode levar para um abrigo à força. Então, essa é a provocação que eu quero fazer. Eurico Freire destacou que é preciso mais ações em prol dessas pessoas. Nós acompanhamos essa problemática. É verdade que tem abordagem onde os moradores de rua, aqueles que já estão há algum tempo, por incrível que pareça, há uma resistência de uma condução até um abrigo, ou por aquele morador encontrar-se no seu derredor já amparado por alguns apoios, ou pelas próprias condições de determinados abrigos. É difícil precisar agora. Mas o que é fato é que a realidade está posta, que existe o morador em vida de rua, a moradora, a criança, o idoso, e que precisamos fazer mais do que está sendo feito. Então, eu parabenizo mais uma vez Vossa Excelência e conto com o nosso apoio. Já Osmar Ricardo falou da situação dos abrigos da cidade. A gente for nos abrigos que existem na cidade do Recife, Vossa Excelência talvez não consiga entrar. Mau estado, mau cheiro, funcionário insatisfeito, a situação de calamidade nos abrigos da nossa cidade. Isso não tem psicólogo, não tem assistente social, não tem uma atividade que possa dar essas crianças que tiram da rua. Crianças até envolvidas com droga, com tráfico de droga, com marginalidade, mas não tem nada que traga a essas crianças um conforto, um debate político, para que eles se resgatem e saiam da rua. O que a gente vê hoje na Agamenon Magalhães, nos sinais aqui próximos da Câmara Municipal, são crianças abandonadas pela família, porque não tem condições, a briga, a separação do pai e da mãe, e fica esse grande vácuo. E o governo municipal, Vossa Excelência foi do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, saiu, foi para o PDT, que é o nosso aliado também, politicamente, a nível nacional e a nível de Estado, tivemos juntos na última eleição, mas tem que entender que esse governo, o governo Geraldo Júlio, não tem política social, não tem política para os adolescentes, não tem política para os idosos, não tem política para a juventude. No final, Henrique Leite ainda pediu que a Câmara crie uma medida preventiva para minimizar os danos causados às pessoas que vivem nas ruas. Quero aproveitar a oportunidade para pedir ao senhor presidente que constitua uma comissão com vereadores que atuam nessa área de assistência social, educação, e que a gente possa, essa comissão, procurar o poder público para tentar criar uma medida preventiva para evitar ou minimizar, pelo menos, os danos causados pela chuva para as pessoas em condições de moradores de rua. Henrique Leite também alertou para a falta de segurança dos usuários de transporte público e cobrou investimentos na área de inteligência da polícia. Venho à tribuna antecipar e vou fazer através de requerimento é justamente isso, pedir uma prioridade para um serviço de inteligência. A polícia precisa trabalhar com inteligência. A polícia precisa fazer a polícia preventiva, porque a inteligência reduz até a necessidade de quantidade. Você atua na antecipação e evita que o crime aconteça. Nós não podemos deixar que a tentativa de assalto nos ônibus e nos metrôs aconteçam. Por isso, vereadores, eu venho a essa tribuna para fazer esse registro. Foi bom não ter acontecido com nenhum usuário, foi interessante porque o cidadão policial que reagiu, deu certo, atirou e deu certo para ele também, conseguiu prender os bandidos, ótimo,
mas isso não é para ninguém aplaudir, isso é para a gente se preocupar e refletir, porque um policial, quando atira, o alvo pode ser o bandido, mas o alvo pode ser o cidadão. Então é isso, senhor presidente, pedir mais uma vez essa prioridade à Secretaria de Defesa Social, à Polícia Militar, à Polícia Civil, à segurança do metrô e aos próprios empresários que coloquem também segurança e façam um serviço de inteligência para evitar que esses crimes aconteçam. Obrigado. Luiz Eustáquio lembrou um outro lado da violência: o assédio às mulheres em locais públicos e meios de transporte. 86% das mulheres sofrem assédio. Está no jornal de hoje. 86% das mulheres, a partir de pesquisa, e é em todo o mundo. Não é só no Brasil. É em todo o mundo, em espaços públicos. Seja a partir delas estarem passando, de um assovio, de um galanteio de forma inadequada, seja a partir de quando elas entram nos ônibus, entram nos metrôs, elas são realmente, infelizmente, por alguns homens sem caráter, sem respeito, sem princípios, elas são assediadas. Elas são incomodadas, elas são realmente de forma muito grave. São agredidas, porque é uma agressão. Quando você faz um assédio a uma mulher, é uma agressão. Então, nesse sentido, essa matéria muito importante que saiu no jornal de hoje, essa matéria é muito importante também para as mulheres daqui desta casa, as vereadoras que a gente sabe que têm compromisso com esse fato, de continuar denunciando, de continuar fazendo a luta, porque é algo muito grave. A mulher está não podendo ter sua vida normal, porque, vez por outra, está sendo assediada, está sendo um fato de ser aproveitada quando ela está no espaço público, dentro do ônibus, dentro do metrô, e isso não pode ocorrer. Então, diante disso, nós colocamos aqui o nosso repúdio, e entendemos que precisa continuar a luta por respeito, que não é apenas aqui no nosso país, mas em todo o mundo isso ocorre, infelizmente. O vereador também repercutiu o resultado da audiência pública, onde foi discutida a cobrança de meia passagem aos domingos para usuários do cartão Vem. Nós estamos trabalhando para que a gente possa conseguir que nos domingos as pessoas que utilizam o Vem Comum paguem apenas 50%, porque é um direito, até porque está aprovado desde 2004, só que esse direito não é exercido. As pessoas, se pagarem dinheiro, elas pagam 50% da passagem, mas se elas pagarem no cartão Vem, elas pagam 100% do valor da passagem. E muitas pessoas usam no domingo, precisam usar o cartão Vem e terminam pagando 100%. Porque as pessoas se programam com suas passagens. Então, pessoas que vão para o seu lazer, pessoas que vão para as igrejas, nos domingos que muitas pessoas usam, exatamente elas estão sendo prejudicadas. Então, essa audiência foi muito importante. O governo colocou aqui à disposição, disse que já fez um estudo e estará na próxima reunião do Conselho Superior de Transporte apresentando. E nós vamos estar acompanhando, vamos também fazer uma reunião com o secretário das cidades, para que ele possa estar entendendo a importância disso. É uma luta não apenas aqui dos vereadores do Recife, mas uma luta metropolitana, e nós convidamos vereadores de toda a região metropolitana. 18 de maio é o Dia de Combate à Exploração Sexual de Menores. A data foi lembrada no plenário pela vereadora Aimee Carvalho, que apresentou dados de abuso sexual a crianças e adolescentes. Precisamos avançar no que diz respeito a políticas públicas de combate a estas práticas monstruosas. Precisamos acabar com estes casos em nossa cidade, tanto os casos de abuso quanto os de exploração. A principal diferença entre esses dois tipos de crime é o interesse financeiro que está por trás da exploração, o que deixa a prática ainda mais abominável. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que nenhuma criança
ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente é crime e deve ser punido na forma da lei. O abuso e a exploração sexual deixam marcas que vão além das físicas. A maior cicatriz sempre será a emocional, a que fica gravada na memória. Marcas que são responsáveis por transtornos psicológicos, entre outras tantas consequências. Dói ter que constatar que casos assim ainda existem. Fica aqui meu compromisso, não vou esmorecer diante destes problemas. Vou continuar lutando e combatendo tudo aquilo que fira a infância das nossas crianças. Michele Collins fez um apelo à Prefeitura do Recife para que retire a ideologia de gênero do Plano Municipal de Educação, conforme foi aprovado na Câmara. Eu gostaria de fazer um apelo ao prefeito da cidade do Recife, ao secretário de Educação, que pudesse rever esse material e pudesse nos trazer o quanto antes uma resposta para que nós não precisemos ir até outras instâncias. Eu acho que é algo natural nós podermos detectar isso aqui nessa casa e entrar num diálogo para que isso seja retirado, porque eu já quero deixar bem claro aqui nessa casa e peço o apoio dos meus colegas, que estou com todo esse material aqui disponível, que enquanto isso daqui não tiver fora essas questões, eu não estarei descansada. E eu creio que não só eu, como muitos pais e mães da cidade do Recife, que agora estão nos seus trabalhos, estão nas suas casas, e os seus filhos que estão nas creches da cidade do Recife, estão num ambiente de aprendizado com esse tipo de conteúdo. E dizer que não é só a questão dos livros, que tem um projeto aqui nessa casa para retirar os livros. Os livros é muito pouco. Os livros é só a pontinha do iceberg, o livro não é nada. O que é importante, o arsenal mesmo, é aqui na base da política de ensino da cidade do Recife. André Regis discutiu um requerimento pedindo reformas numa escola municipal no bairro da Macaxeira. A matéria foi aprovada. Este requerimento de minha autoria, cobrando, vereador Eurico Freire, providências para que a escola municipal José Bezerra, presbítero José Bezerra, na Avenida Norte, no bairro da Macaxeira, receba a devida atenção da Prefeitura. As questões da infraestrutura dessa escola estão impedindo um melhor rendimento dessa escola no que se refere ao resultado da Prova Brasil e o resultado do IDEB. No IDEB divulgado em 2013, esta escola figura com 3,9, quando a sua meta deveria ser de 4,6, de acordo com o Ministério da Educação, uma nota, inclusive, que de 0 a 10, é uma nota absolutamente insuficiente para que o aluno nessa saia sabendo ler, escrever, sabendo matemática, sabendo ciências da forma adequada. Vale ressaltar que cada criança nessa escola custa, em média, R$1.000 por mês, que é o custo da rede municipal de ensino da cidade do Recife. Eu aproveito esta ocasião para divulgar que essas informações estão acessíveis no raioxdasescolas.com.br, que é um trabalho ininterrupto de fiscalização do nosso gabinete, onde todos os dias nós vamos às escolas fazer a verificação in loco das condições das escolas. Vale ressaltar que essa escola específica, o calor chega a acima de 30 graus. Nós verificamos que as condições de luminosidade também estão abaixo dos 200 lux, recomendado pela ABNT. Dessa forma, com calor intenso
e com falta de iluminação fica muito difícil um professor dar uma aula, fica muito difícil um aluno sair com o devido cuidado. Estudantes do curso de Direito da UPE acompanharam a reunião plenária de ontem. Eles foram recebidos pelo presidente da Casa, Vicente André Gomes. Os alunos tiveram a oportunidade de acompanhar como são conduzidos os trabalhos na Câmara. O presidente vereador Vicente André Gomes explicou aos alunos o funcionamento da Casa. Todas as casas legislativas deveriam promover a todos os estudantes, principalmente o jurídico, para que ele possa acompanhar fato a fato, história do legislativo por história do legislativo, para que possa, evidentemente, formar uma opinião do que é uma casa legislativa, que, sem dúvida, é algo fundamental para a democracia. O vereador André Regis também acompanhou a visita dos estudantes. Os vereadores têm o maior zelo no debate, ficam mais atentos, gostam de participar mais. Para mim, eu percebo isso claramente. Então, da mesma forma como nós estamos contribuindo com a formação dos estudantes a partir do momento que eles vêm aqui e têm um contato com o parlamento local, com o parlamento municipal que discute temas locais, de acordo com a Constituição Federal, o seu artigo 30, eles observam claramente que a pauta aqui, ora foi legislativa, ora foi de fiscalização. Eu acredito que foi uma tarde bastante proveitosa e para a gente é uma grande satisfação receber os alunos do curso de Direito da Universidade de Pernambuco. Isabela Cavalcante e João Gabriel comentaram a experiência na casa de José Mariano. A visita foi muito interessante, porque é muito importante que nós possamos ter acesso prático àquilo que nós conhecemos nos livros e nos manuais de direito constitucional e na Constituição, a gente poder acessar aqui na vida real e poder vivenciar isso, que é uma coisa que deveria ser vivenciada por toda a população, na verdade, porque são situações e decisões que influenciam na vida de todo mundo e é muito importante que todo mundo participe e, de fato, vivencie uma democracia. O que a gente está vendo aqui é o esboço, a gente vê na sala de aula e vem aplicar aqui. O que é interessante é que, já foi falado, é que a Câmara Municipal é onde o processo legislativo está mais próximo do povo. Então, é uma discussão que a gente pode discutir em casa e ver sendo posto, não posto em lei, mas pelo menos indo ao debate para se tornar lei. Isso é o que eu acho mais interessante. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!